Caxias do Sul, uma cidade em que vários ciclos econômicos marcaram a evolução ao longo dos tempos. A cidade é conhecida pela colonização italiana, do cultivo da uva e do vinho ao segundo polo metal-mecânico do Brasil. Junto com os imigrantes, outras etnias partilharam desse caminho. Aconteceram a miscigenação e a aculturação, e foi a partir da década de 90 que a Igreja Pentecostal Deus é Amor passa a fazer parte da história da cidade de Caxias do Sul, que é conhecida pela Festa da Uva, que se realiza a cada 2 anos. A Igreja Deus é Amor foi inaugurada aí no bairro São José, o dia 22 de outubro de 81. E quem inaugurou, quem foi o pastor, o irmão Antônio de Oliveira, vindo de São Paulo. Ele tinha só uma vista, e então ele usava um aparelho para poder, mas é um homem de Deus. Homem que veio e desbravou Caxias do Veio Sul. para inaugurar a igreja de Caxias do Sul. Isso foi, como já disse, foi em outubro de 81, aqui no bairro São José. Bairro São José. No bairro São José, na rua Fortunato Moser, número 2134. Qual é a obra que o irmão fez que lhe chama a atenção, que tu tens assim mais apreço por aquilo que tu fez dentro da Igreja Deus é Amor? Olha, irmão, nosso trabalho foi um trabalho para Jesus, um trabalho maravilhoso, onde nós enfrentamos muitas vezes até batalha contra nós, mas nós tivemos na cidade de Esmeralda, eu, minha esposa e 2 filhos, o Antônio Carlos, eram 2 pequenos guris, nós para fazer os bancos lá e fazer a igreja lá, e depois fomos atacados por um jovem lá, que nos destruiu por causa do quê? Porque nossa igreja estava vindo bem perto da igreja católica. E o padre foi chamado para ir lá prestar culto também. Então, na verdade, não foi só mar de rosas, irmão. Não. Teve os espinhos também. Tivemos espírito também. Mas tivemos coisas lindas. Não foi fácil mesmo. Mas a gente perseverou naquilo que a gente pegou ali para evangelizar as casas, nós saímos evangelizar, levávamos o guri, a gente sofreu bastante, né? Porque o povo não queria nada, mas graças ao Senhor, Ele nos deu vitória. A gente teve muita luta mesmo, mas graças a Deus a gente venceu. Como é que foi para vocês no comecinho da igreja, convencer as pessoas em ir para a igreja para receber o milagre, receber a cura, irmã Silvina? A gente ia nas casas, convidava o povo, convidava os irmãos na rua, nós saíamos no domingo de manhã cedo, nós ia para a igreja, pouca gente vinha na igreja, mas a gente estava ali. Às vezes nós saía de manhã de casa, só voltava no último culto da noite. Então a gente ficou ali, a gente sofreu, né? Mas demos graças a Deus e Deus sempre nos ajudou. A partir daí, a obra foi se ampliando por toda a cidade. Conforme ia crescendo a cada ano, houve algumas mudanças de localidades, mas sempre visando o crescimento da obra de Deus. No ano de 1982, a Igreja Pentecostal Deus e Amor mudou-se para um novo endereço, sendo na rua Bento Gonçalves, número 852, no centro da cidade. Muitas dificuldades a igreja passou, muitas provações. Pastores sofreram muito para que a obra de Deus expandisse. Muitos foram martirizados por amor às almas. Nós observamos que no ano de 88, né, nós tivemos assim algo inédito que aconteceu aqui em Caxias, que marcou muito e de uma certa forma chocou os membros como um todo da igreja e as pessoas, frequentadores, nós como participantes da igreja, membros ativos da igreja,
onde a gente teve a perda irreparável do nosso pastor, Rui Freitas da Rosa, que foi assassinado em frente à nossa igreja própria na rua Bento Gonçalves 852. Mas ao passar dos anos, a obra de Deus em Caxias do Sul deu muitos frutos, servindo como celeiro da obra de Deus, que enviou muitos pastores para campo missionário. Muitos foram ungidos a pastores e enviados para outros continentes e países como África do Sul e América Central, e também em países vizinhos como Peru, Argentina. Também para a glória de Deus, foi berço de novos cantores da gravadora A Voz da Libertação, cujo temos alegria em lançar seu primeiro trabalho. A banda Facho de Luz nasceu em 18 de outubro de 2013. Com muitas dificuldades, mas na persistência começou através de uma revelação que foi entregue ao pastor local, Manuel de Melo, que deu todo o apoio para que essa banda fosse montada. O objetivo sempre foi ganhar almas através do louvor e um dia ter um trabalho próprio. A banda Facho de Luz deu-se início a partir de uma revelação. Então foi uma banda revelada por Deus e na época foi iniciada com muita dificuldade. Nós tínhamos um sonho de um dia gravar um CD na gravadora A Voz da Libertação. Isso era um sonho já de infância e quando a banda iniciou-se, nós não tínhamos ideia da proporção ou até mesmo da dimensão do trabalho que seria realizado. Então nós tínhamos muitas dificuldades em relação aos louvores, até mesmo da parte técnica, e o nosso sonho era gravar esse CD, mas nós não sabíamos como fazer isso, não sabíamos o que gravar. Foi aí então que nós começamos a orar, pedir ao Senhor que nos desse letras para que nós pudéssemos gravar. E Deus age de uma forma tão grandiosa, tão gloriosa, que muitas vezes nós não entendemos. E foi então que nós começamos a passar grande provação, grande luta, e não sabendo nós que através dessa provação Deus estaria nos dando algo muito importante para nós, que é o conhecimento e ter a nossa própria experiência com Deus. Foi então quando nós nos sentimos muito abalados, abatidos, porque quando o nosso coração é ferido, quando o nosso coração é dilacerado e quando quebrantamos nosso coração diante da presença de Deus, aí então Deus revela coisas grandiosas. E foi assim, dessa maneira, que Deus começou a nos dar a inspiração para fazer os hinos que vai ser apresentado nesse CD Raízes Cristãs. O próprio hino Raízes Cristãs foi um hino em que, no momento em que foi me dada essa letra, foi um momento de grande dificuldade, um momento de grande luta. Eu me lembro que entrei em meu quarto com o coração realmente entristecido. Dobrei os meus joelhos e as lágrimas começaram a rolar do meu rosto. Eu não sabia o que dizer ao Senhor, mas em pensamento eu dizia: meu Deus, por que eu tenho que passar por tudo isso? E neste momento o Senhor começou a falar comigo de uma forma tão simples, de uma forma em que eu pude entender. E Ele dizia para mim: não é só você que sofre. Muitas pessoas que vieram antes de você já sofreram, já entregaram as suas vidas por amor ao Evangelho. E foi aí então que eu levantei daquele lugar e comecei a escrever o hino Raízes Cristãs. Muitos foram mortos à espada, muitos foram mortos por leões, mas eles não negaram a fé em Jesus. Então, a experiência que nós temos hoje com Deus é algo que nós não trocamos por nada. É algo que passará uma vida inteira e nós continuaremos pela fé em Jesus, louvando o nome do Senhor, porque Ele tem nos dado essa experiência com Ele, essa fé, Ele plantou no nosso coração. E quem sabe, no futuro, quando estivermos já bem velhinhos, se Jesus não voltar até lá, possamos dizer como disse Paulo:
combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Esse é o nosso sonho, de um dia chegar no céu, sabendo em que Deus nos receberá de braços abertos. Hoje estamos aqui para falar um pouco do grupo Faixa de Luz. Meu nome é André Vieira, sou professor de música, de canto e de corais. O grupo Faixa de Luz foi iluminar a minha casa. Bateu lá, onde apresentou a sua proposta e a gente aceitou a fazer parte desse universo lindo que é a música evangélica. Me apresentaram as músicas belíssimas, e nós começamos a trabalhar gradativamente, música por música, voz por voz, ajeitando os arranjos, arrumando a parte instrumental, e o grupo foi tendo a sensibilidade de aceitar o que nós passávamos, eu a sensibilidade de aceitar o que Deus me falava, e muito trabalho. O grupo se dedicou, o grupo conseguiu se empenhar, mesmo com adversos trabalhos e atividades individuais de cada um, o grupo conseguiu fazer esse trabalho que está sendo apresentado hoje. Com muito orgulho, eu e todo o grupo apresentamos o grupo Faixa de Luz a todos vocês.